Vamos nós com o argumento e a nossa conversa com o Ovidio Gasparetto. Ele é presidente do Sincombustível, que é o sindicato das distribuidoras dos postos de combustível no nosso estado. Ovidio, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Você sabe que quando você mexe com combustível, você mexe com todo mundo, né? Então, quando se diz assim, poxa, por que o Pará tem um dos combustíveis mais caros do Brasil? Isso afeta o desenvolvimento econômico do estado, afeta a vida de todos o tempo todo. Por que isso? Em primeiro lugar, muito obrigado, tá? É sempre um prazer também estar aqui com você. Veja só, é um pouco de mito dizer que o Pará tem o combustível mais caro do país. Quando a imprensa diz que o combustível mais caro do país está no Pará, ele se refere a uma ou duas cidades que têm distâncias praticamente continentais para que o combustível chegue até lá. Então, de fato, você pode ter, por exemplo, Castelo dos Sonhos, lugares que estão quase que na fronteira, um combustível que seja muito mais caro. Porém, Mas em nível de média no estado, por exemplo, vamos imaginar as capitais. Como é que se situa Belém com referência às demais capitais? Veja só, em relação às capitais, nós temos 13 capitais mais caras do que Belém, tá? Belém tem hoje um preço de venda ao consumidor muito abaixo da grande maioria dos estados. E isso não é o Ovidio que está falando, isso é o levantamento oficial da Agência Nacional de Petróleo, que faz essa pesquisa semanal. E Belém é um dos lugares onde tem a menor margem. Por quê? Porque o custo do produto para nós, ele chega muito alto. Veja só, se você pegar e fizer um comparativo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem refinarias ali ao lado. A refinaria mais perto de Belém, ela está a 2.500 quilômetros daqui. Um outro fator é que a gente recebe grande parte do nosso combustível via cabotagem. E é um transporte caro. Porque nós temos problema de porto. E, além de ter o problema do porto... Seria mais barato do que o modal rodoviário. Seria mais barato do que o modal rodoviário, porém, um navio, para encostar em Miramar, ele não pode chegar aqui com a plenitude da sua carga, porque ele iria encalhar. Então ele faz várias viagens? Faz várias viagens. Entre o quê? Recife e Belém? Faz entre Recife e Belém. Muito vem também do exterior, tá? Como nós temos essa possibilidade de receber via cabotagem, existe óleo diesel, existe gasolina que ela vem do exterior direto para nós. Mas todas as distribuidoras no Brasil não são obrigadas a comprar da Petrobras refinadora? Como é que vocês importam combustível? Veja só, nós não importamos combustíveis. Quem importa é a Petrobras? Quem importa é a Petrobras e hoje a Agência Nacional de Petróleo permitiu que também possam ser importados pelas distribuidoras, o que elas estavam fazendo até pouco tempo atrás. Quando a Petrobras, a Petróleo Brasileira, que é a dona das refinarias, viu que ela estava perdendo o mercado, market share, o que é que ela fez? Ela não podia proibir, mas ela modificou, alterando a sua política de preços para fazer reajustes de acordo com o mercado internacional, de acordo com o dólar e uma série de outros fatores. Nossa última conversa você falou da gasolina russa, que chegava aqui um tanto quanto transparente. Transparente, exatamente. E que o bombeiro achava que ela estava batizada. Né? Exatamente. Dizer, não existe mais esse risco, porque agora todas passam pela Petrobras. Não, todas passam pela Petrobras. Veja bem, mesmo quando chega a gasolina russa, é a Petrobras que está importando. Ela está chegando nos navios da Petrobras, tá? Mas a Petrobras, aí, ela distribui para as distribuidoras que, por suas vezes, revendem a nós. Elas têm que ter parâmetros, tá? Então, por exemplo, tem que ter uma densidade X, tem que ter como é que se diz? Um teor de álcool que é misturado aqui, que é 27%, mas tem que estar adequada. Mas, muitas vezes, a coloração e o cheiro é diferente daquilo que a gente está acostumado. Ovidio, como é que funciona a tributação nos postos de combustível? Você pediu o cupom fiscal, não pedir? Há o recolhimento, não há? É tudo automático? Como é que funciona? Veja só, mídia social é uma coisa que veio por um lado, para ajudar, mas também e por atrapalha. outro lado, para prejudicar. A frase do Trump, fake news, virou a frase do ano. É verdade.
É a mais pura verdade. Porque uma pessoa chega em casa, faz um filmezinho, chega num posto, faz um filmezinho e põe lá, e aquilo é como se tivesse credibilidade e verdade. Todos os impostos referentes ao combustível, PIS, COFINS, ICMS, CID, são recolhidos antecipadamente. No momento em que eu compro da distribuidora, já estão embutidos todos os impostos. Eu não vou pagar depois. E a bomba tem fiscalização online da Cefa? Hoje em dia, com a nota fiscal ao consumidor eletrônica, é tudo online. No momento em que eu faço aquele abastecimento, dou baixa, saiu a nota fiscal, ela imediatamente é transmitida para a Cefa. Na realidade, ela não só é transmitida para a Cefa, como ela só pode ser gerada a partir da comunicação entre o posto e a Cefa. Se não tiver esta comunicação via internet, ela ficará pendente. Ela será emitida, mas no momento que voltar essa comunicação. Então, inexiste qualquer possibilidade de posto de gasolina não estar recolhendo os tributos, porque eles já foram recolhidos no momento que nós compramos combustível. Ovidio, diminuiu bastante aquele tipo de acusação de combustível batizado, de coisa adulterada. Isso diminuiu bastante, sem sombra de dúvida. Mas você não acha que uma cidade como Belém tem um número de postos aquém da necessidade? Veja só, em termos de ter diminuído, isso aí é uma vitória muito grande de trabalho feito da federação, consumidor que ficou mais alerta. Da Agência Nacional de Petróleo, fazendo as fiscalizações. Hoje nós estamos no estado do Pará com níveis idênticos aos níveis de não conformidade da Europa, ou seja, nós estamos assim num nível de excelência muito grande, tá? Agora, em relação a se nós temos poucos postos hoje, é uma coisa que ela é até relativa. Houve uma queda muito grande no consumo em função da crise que nós estamos passando. Então, estamos saindo. Hoje, eu também estou assim, otimista que a gente saia, tá? Para hoje, eu acho que não precisa mais nada, tá? Mas se a gente voltar a ter o crescimento que a gente estava tendo, aí sim, possivelmente, seja interessante que a gente tenha novos postos. E é a Agência Nacional de Petróleo que determina essa liberação? São concessões de novos postos? Não. Ou fica a nível de iniciativa privada, querer instalar, montar, consegue uma autorização fácil? Consegue. Veja só, você precisa seguir os pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos? Proximidade de outros postos, a questão de sustentabilidade. A proximidade em si hoje não é nem mais tão preponderante, porque já existe decisões judiciais que proximidade seria como se estivesse fazendo reserva de mercado. O que existe é todas aquelas normas de meio ambiente. Você não pode abrir próximo de rio, você não pode abrir perto de cemitério, não pode abrir perto de um hospital, perto de igreja e tal. Então, se você seguir as regras municipais, as regras estaduais e as federais, tendo em mãos a licença de operação e atestado de corpo de bombeiros mais o alvará, você consegue em 30 dias, no máximo, a licença de operações pela Agência Nacional de Petróleo. Vamos voltar ao preço. Você falou a nossa equiparação da não conformidade com o combustível, a distribuição de combustível europeu. Por que a gente fica tão aquém em nível de preço? Olha só, preço é uma determinação hoje. Somos autossuficientes hoje de petróleo. Não somos autossuficientes. Aquela frase do Lula, nós somos autossuficientes de petróleo, isso acabou há mais de 6, 7 anos atrás. Nós não somos mais autossuficientes de petróleo. Nós importamos e muito. Infelizmente, nós não chegamos mais a este nível para que a gente fique totalmente alheio ao mercado internacional. Inclusive, em função disso, é que a Petrobras está agindo dessa maneira também para recuperar todo o prejuízo que ela teve, né? Fazendo não são aumentos, são variações praticamente diárias. Ocorre que desde que ela começou, subiu muito mais do que houve reduções, entendeu? Nós já chegamos em nível de preço a um patamar bem maior do que hoje, né? Nós já ultrapassamos R$4. Já ultrapassamos os R$4, depois teve uma baixa, tá? Só que aí o governo também, em vez do governo apertar o seu cinto para ele se enquadrar dentro daquilo que a crise hoje mostra, tá? Não, é muito mais fácil, vamos aumentar os impostos. Então, se aumentou
PIS/COFINS em cima da gasolina, o que houveram várias ações aí pelo Brasil afora, que você deve ter visto isso, só que todas elas depois, as liminares foram derrubadas, mas infelizmente a população mais uma vez, o governo mais uma vez, foi até o bolso do consumidor para mexer com a população. Numa crise como esta, é inaceitável que se faça isso, fora o fato de que isso é efeito cascata. No momento em que ele aumentou PIS/COFINS, também há um recolhimento maior por parte do governo do estado de ICMS, porque o preço calculado de preço de pauta é em cima do preço total. Ovidio, a flutuação de preço de acordo com o mercado, com oferta e demanda e assim por diante, chega ao que? A 20%? Não, isso é muito relativo. Tá? Eu sei que o preço de concorrência, por exemplo, na cidade, ele se equipara, né? Não dá para cobrar, mas você se afasta um pouco, já é bem mais barato. Veja só, nós aqui o mercado... Por que Ananindeua é mais barato que Belém? Isso é uma coisa que eu até queria saber. Veja só, veja como é interessante, tá? A Petrobras, ela determina o preço que ela vai vender para as distribuidoras. As distribuidoras, por sua vez, determinam os preços que vão vender para os seus postos embandeirados e para os postos bandeiras brancas, tá? O bandeira branca é mais barato por quê? Normalmente o bandeira branca é mais barato porque a distribuidora, tá, alega que ela não fez investimentos naquele posto, de marca. Que não ostenta, exatamente, que não ostenta marca, que não teve fundo perdido. O consumidor que procura a bandeira branca, ele tem alguma garantia de algum órgão? Veja só, tem a garantia do órgão que é a Agência Nacional de Petróleo, tá? Porém, ela não afiança que aquele posto esteja certo ou errado. A mesma coisa, eu quero defender aqui o Bandeira Branca. O Bandeira Branca é filiado ao Sim Combustíveis? Existem vários Bandeiras Brancas filiados e o sindicato abre as mãos para os Bandeiras Brancas. Bandeira Branca é uma coisa oficial, criada pela Agência Nacional de Petróleo, para dar oportunidade é o multimarca, àqueles... aquele que não compra de uma distribuidora só. Que tem uma vantagem muito grande, porque ele pode pleitear preço, por exemplo, o combustível dele também vem da Petrobras. O combustível dele vem da Petrobras através das distribuidoras. O que é que acontece? Um Bandeira Branca hoje, ele pode comprar de qualquer distribuidora diferente de um posto embandeirado. De acordo com o preço que estiver sendo praticado. Exatamente. Então, ele pode comprar mais barato, porque vamos supor, ele procura a distribuidora A, ela está cobrando X reais, ele procura a distribuidora B, ela está mais barato, a C está mais barato, ainda ele vai comprar da C. Amanhã é o contrário. Ele tem a obrigatoriedade de colocar nas bombas dos seus postos o nome do fornecedor com o CNPJ. Então, o cliente, ao encostar lá, ele pode ver, ó, está comprando da Petrobras hoje, está comprando da Shell amanhã. Conte para nós, por que Ananindeua, bem aqui ao lado, é mais barato do que Belém? Isso é uma coisa que as distribuidoras precisam responder, porque, veja só, é inaceitável uma coisa dessa no momento em que as distribuidoras ficam concentradas em Miramar. Para entregar um combustível em Belém, ela vai andar 5 quilômetros. Ananindeua muito mais. Para entregar em Ananindeua, muito mais. E, no entanto, tem posto hoje em Ananindeua vendendo o combustível para o consumidor final mais barato do que muitos postos hoje compram das suas distribuidoras dentro de Belém. Então, é uma coisa que nunca aparece. As distribuidoras precisariam também ser cobradas pela imprensa por que estão agindo desta maneira ou daquela, porque acaba fomentando, tá, essa diferença a qual você se refere. O que é salutar para o consumidor da BR. Sim, né? Mas o consumidor fica sempre numa dúvida, né, muito grande. Vocês estão nos explorando lá no meio, lá no centro. Infelizmente, vem logo a exploração do dono do posto, que se defende, pula e coisa e tal, mas fica essa leitura. Fica. Agora, veja só, eu fico muito confortável de falar, porque de acordo com o último levantamento de preços da ANP, da semana passada, Belém está em últimos lugares em termos de margem. A nossa margem média em Belém está 31, 32 centavos. Só para você ter um exemplo, por exemplo, Palmas está 72 centavos. Vamos fazer um comparativo? A margem média de um posto Belém está 32 centavos, tá? Com esses 32 centavos, isso é margem bruta, ele tem que pagar folha de pagamento, impostos, energia elétrica, comunicação e absolutamente tudo o mais, tá? Só o governo, os impostos somam R$ 1,75. Você veja bem a diferença, 32 para fazer o posto funcionar e R$ 1,75. Ou seja, uma gasolina hoje poderia estar custando
se os impostos não fossem tão caros, tá? R$ 2,50 já com os impostos. Ovídio Gasparetto, muito obrigado por mais essa conversa, essas informações. Quando a gente mexe em combustível, mexe em coisa à beça, né? É verdade, é verdade. Parabéns pelo trabalho do Sim Combustível, continue. Eu lhe disse, dou um testemunho que não se ouve mais falar de gasolina batizada, nem o mecânico mais que você chegava lá e dizia logo, né? Ah, isso é combustível batizado, né? Ele não tinha nem visto ainda o que era. Mas ele agora já teve que arrumar um outro argumento, porque isso já foi embora. Parabéns e muito obrigado. Quem agradece sou eu. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Tchau.